A palavra de Deus que ouvimos nesse 25º domingo nos fala do convite de Deus. Na primeira leitura, diz o profeta: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. Ele passa pelas praças da nossa vida, como o Evangelho nos mostrou, e nós devemos ir ao encontro dEle. Deus nos busca, Deus nos procura, Deus nos chama, mas também Ele quer que nós o procuremos, que nós o busquemos. Aliás, essa é a nossa vida, buscar sempre a face de Deus, buscar sempre a Deus, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Depois a leitura ainda fala de voltar para Deus. Muitas vezes essa busca de Deus vai significar o nosso retorno. Quantos que talvez já estiveram perto de Deus e depois se afastaram, se perderam por outros caminhos? Deus não desiste dessas pessoas. Ele está sempre dizendo: me busquem, voltem para mim, eu sou sempre o Pai, como cantamos no Salmo, um Pai que sempre espera, sempre aguarda, mesmo que passem muitos anos, como na parábola do filho pródigo, eu estarei sempre te esperando de volta. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós temos que refletir muito sobre o Evangelho, um Evangelho que mais uma vez nos desconcerta. Parece que de propósito a igreja vem colocando para nós passagens do Evangelho que nos deixam meio desorientados. A correção fraterna, semana passada o perdão. Será que Jesus não podia tratar de uns assuntos mais fáceis e mais agradáveis? Hoje nós nos vemos numa passagem em que lá no nosso coração vem aquela pergunta: será que Jesus está sendo injusto, igualando assim as pessoas? Se Jesus tivesse uma empresa e saísse para contratar funcionários, a empresa dele faliria no primeiro mês, porque na hora que ele fosse fazer os pagamentos, ela iria falir. Uma pessoa que paga os funcionários desta maneira, essa empresa vai falir. Mas exatamente, queridos irmãos e irmãs, esse é o perigo de nós lermos o Evangelho sob essa ótica. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não fala hoje da justiça. O que é justiça? É dar a cada um aquilo que ele merece, aquilo que é dele. Deus não está falando disso hoje. Eu queria destacar só o começo e o final do Evangelho, para tentar não prolongar muito. O começo: o pai que sai para contratar operários. Aqui tem dois sentidos entre muitos que nós poderíamos ver. O primeiro sentido é que Deus não se cansa. Não só não se cansa, mas Ele não demora. 5 horas da manhã, Ele já saiu. O amor tem pressa, o amor se apressa. Deus dá o primeiro passo. Talvez não tivesse ninguém na praça, mas Ele já estava lá. O amor que se adianta às 5 horas da manhã. E o amor que nunca desiste, 5 horas da tarde, Ele ainda sai para chamar. Deus faz isso na nossa vida, nos chama muitas vezes, nunca vai desistir de nos chamar. Há um segundo sentido nessas horas do dia, que significam os diversos momentos em que Deus nos chama. E agora pode ser a história de cada um de nós. Que horas Deus te chamou? A muitos Deus chamou às 5 da manhã, aqueles que logo ao nascer, logo receberam o batismo, acolheram o serviço de Deus, ao refletir sobre a homilia. Estava pensando nessa criançada aqui no altar. Levanta um pouquinho aí, para vocês passarem vergonha, só um minutinho. Olha aqui, os que foram chamados na primeira hora, muitos aqui ainda não fizeram nem sequer a primeira comunhão. Pode sentar. Mas receberam no coração esse chamado de servir ao altar. Venham para a minha vinha, venham para o meu altar. Eles vieram. Então os chamados das primeiras horas são aqueles que na sua infância, na sua adolescência, logo quando nasceram, os pais já foram instrumentos de Deus, não só para dar a vida, que é um grande dom, e nós estamos precisando falar do dom da vida no nosso país nesse momento. Não só tiveram o dom da vida, mas acolheram também essa chamada de Deus: venham para a minha vinha, venham trabalhar comigo, venham me ajudar a salvar as almas, venham me ajudar a construir aqui neste mundo já o reino que vai se perpetuar na vida eterna. Vocês vão receber, aqui fala uma moeda de prata, mas eu prefiro falar um denário. Vamos entender quem que é esse denário? 5 da manhã, 9 horas, a vida vai passando.
Alguns não foram chamados, ou talvez não ouviram o chamado nesse primeiro momento, e aí foi na adolescência. Está me dando uma vontade de apontar para o pessoal da Pascom, não é? Quantos que estão acolhendo esse chamado? A nossa Pascom está se transformando de uma forma de os jovens servirem a Deus na igreja, entre outros serviços. Meio-dia, aí o tempo vai passando. Quantos catecúmenos estão se preparando para receberem, seja o batismo, a crisma, a primeira comunhão? 3 horas da tarde, os cabelos brancos vão aparecendo, e Deus continua chamando. 5 horas da tarde, já não tem cabelo branco, já caiu, já está faltando dente, e Deus continua chamando. Eu guardo muito no meu coração um batismo que eu fiz de um senhor de 95 anos, batismo, e ele, ao ser batizado, sem saber, ele falou o mesmo que Santo Agostinho disse, com as palavras dele: por que que eu não descobri isso mais cedo? Por que que só agora eu descobri isso? 3 anos depois, eu ungia novamente, foi a unção dos enfermos, que para ele foi a extrema, e partiu para junto de Deus. O empregado da última hora, às 5 horas da tarde, 5h30 já, Deus chama, Deus nos chama em diversos momentos. É importante olhar para a nossa vida, em que momento Deus me chamou, e talvez nós vamos ter que dizer de uma forma diferente, em quais momentos. Às vezes Deus nos contrata às 5 da manhã, a gente dá uma passada pela igreja e se perde pelo mundo, mas Ele vai até as nossas praças, Ele vai na nossa vida e nos chama de novo. Talvez Deus te trouxe de volta, talvez você fugiu de novo, e Ele vai estar sempre chamando. O amor tem pressa, o amor não se cansa, o amor não nos abandona. Assim é o Deus que nós servimos, e Ele nos chama para onde? Para um lugar estranho? Não, para a minha vinha. A vinha é dele, e Ele quer que nós sejamos membros da sua família. E agora vamos ao final da parábola, que é a parte mais difícil. Quando o patrão, o Senhor, vai acertar a diária no final do dia, ele chama o administrador e fala assim: olha, você vai fazer o seguinte, paga todo mundo, 1 denário para todo mundo, uma moeda de prata, 1 denário. O administrador deve ter olhado assim: o senhor tem certeza? Sim. E começa pagando os últimos. E aí, certamente formaram ali uma fila, chegaram, quando os das 5 horas receberam 1 denário, aquele que chegou de manhãzinha, os olhos cresceram, porque ele raciocina na lógica humana. Se esse que chegou às 5 recebeu 1 denário, eu que trabalhei o dia inteiro, no mínimo 5 denários, fazendo uma conta por baixo. Certamente já pensou até o que ele ia fazer com esse dinheirinho a mais. Mas não foi isso que aconteceu. Todo mundo foi recebendo 1 denário, até aquele que chegou às 5 da manhã no trabalho. E aí a gente fica meio desconcertado, mas como assim? Jesus, que é tão justo, Jesus que tem tanta compaixão dos pobres, como é que faz isso? Como é que ele conta essa história? E ele critica, ele corrige a pessoa que não aceita essa atitude. Como assim? Agora a gente tem que voltar um pouquinho no meio da parábola. Quando o patrão chamou o primeiro empregado, ele falou com ele assim: vem trabalhar na minha vinha e eu vou lhe pagar 1 moeda de prata, 1 denário. O que era 1 denário? Era mais do que aquilo que se ganha em um dia. Era um dia bem pago. 1 denário era um dia muito bem pago. Então aquele que chegou de manhã, recebeu o que se recebe por um dia, bem pago. Então não houve injustiça, não é? Isso que Jesus quer mostrar para nós. Injustiça seria se ele pagasse menos do que o justo para aqueles que vieram no primeiro horário. Não, ele não fez isso, ele pagou igualmente, nem pagou mais. Vejam bem, ele não pagou mais, ele pagou igualmente os operários da última hora. E qual é a crítica desse operário da primeira hora? Ele fala para o Senhor igualou esses últimos a nós. O que existe nessa afirmação? Inveja, ciúme. Você está me tratando, você tratou os outros igual a mim. E aqui, queridos irmãos e irmãs, é um perigo que nós temos do qual nós temos que sempre tomar cuidado, não é? Talvez a gente já está na igreja, numa longa caminhada, já nascemos dentro da igreja, chegamos na primeira hora, e Deus, na sua bondade, continua chamando, e vão chegando mais gente, e que cheguem mais.
qual é a minha reação? Qual deve ser a minha reação? Naturalmente, eu posso olhar para essa pessoa: você chegou aqui ontem e já está querendo mandar? Você chegou aqui ontem e está querendo meu espaço? Padre, o senhor vai tratar essa pessoa igual a mim, que já estou aqui há tantos anos? Sim! Não posso tratar você menos que ela, nem ela menos que você, e nenhum de nós. Não é? A igreja é a vinha do Senhor, tem que ter espaço para todo mundo. E o que Deus mais ensina aqui é a gratuidade. O patrão não pagou aquilo que cada um merecia, não. Ele pagou aquilo que ele queria. E por isso, a mesma necessidade que teve o que chegou de manhã, era a mesma necessidade do seu sustento, da sua família, aquele que chegou às 5 horas. E esse senhor de coração bom disse: pois trabalhou um pouquinho na minha vinha, vai receber como se tivesse trabalhado o dia inteiro. Gratuidade, fazer de graça. Deus não está falando da justiça, como eu já expliquei, mas dessa bondade do seu coração. E é isso que Ele quer que nós entendamos. Queridos irmãos e irmãs, a gente tem que tomar cuidado para não achar que nós trabalhamos para Deus numa espécie de contrato. Eu faço e Deus me dá. Eu faço uma boa ação, na mesma hora vem uma bênção. Eu fui à missa, comecei a participar da igreja, daqui a pouco tem um carro novo na minha garagem, daqui a pouco eu troco de casa. Cuidado! Você vai se decepcionar com Deus, se você fizer essa ideia de Deus. Não, na primeira leitura mesmo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como a gente, Ele pensa como Deus, Ele não pensa como ser humano. E é isso que Ele quer nos ensinar, que hoje, queridos irmãos e irmãs, seja um dia de agradecermos a Deus. Esses operários da vinha também, agora para falarmos um pouquinho de Santa Teresinha, de modo especial são os santos da nossa igreja. Nós temos santos de todos os tipos, de todas as idades. Aconteceu agora esses dias um fato único na igreja. O Papa Francisco autorizou a beatificação de uma família toda, que foi martirizada, que foi assassinada, inclusive uma criança que a mãe estava esperando, e que nasceu no momento em que ela foi assassinada. O Papa disse: é beato, vai ser santo, porque também morreu pela causa de Cristo. É o chamado da primeira hora. Nós temos um São Tarcísio, padroeiro dos Coroinhas, que deu a sua vida por Cristo na infância. Um São Domingos Sávio, na adolescência. Carlo Acutis, adolescente. Santa Teresinha foi para o Carmelo com 15 anos, morreu com 24, uma vida tão curta. E assim por diante, para não estender, até aqueles que conheceram a Deus no final da sua vida. O bom ladrão, não é? Bom ladrão porque se converteu, não existe ladrão bom, não é? Santo Agostinho fala: roubou tanto que ainda roubou o céu. Claro que é a forma de falar, não é? Roubou tudo e ainda roubou o céu. Na hora da morte, fez um ato de fé, fez um ato de arrependimento, e Jesus fala: hoje você estará comigo no paraíso. Agora imaginemos lá no céu, essa criancinha que morreu ao nascer, ou os santos inocentes, ou Santa Teresinha, de repente chega lá o São Dimas, o bom ladrão, e fala: ei, você vai ficar lá embaixo, você chegou no final da vida, você não fez nada por Deus, você praticou muito poucas obras, você tem que receber menos. Não, eles não falam isso. Cada um que entra no céu é uma grande alegria, e lá o que todos recebem? Muito mais do que merecem. Esse denário, queridos irmãos, esse denário misterioso, é aquilo que Deus prepara para nós, é aquilo que os olhos humanos não viram, que os ouvidos não ouviram, que a palavra humana não pode dizer. É isso que Deus prepara para nós, muito mais do que aquilo que nós fazemos, muito mais. É isso que Deus prepara para nós. É assim que nós entendemos o que São Paulo fala hoje na segunda leitura: eu quero partir para estar com Cristo. O que é isso? Eu quero estar com Deus, eu nasci para Ele, eu vim dEle, Ele me chama para Ele, é para Ele que eu quero ir. Que Santa Teresinha e todos os santos coloquem no nosso coração esse desejo do serviço de Deus. Que seja também, queridos irmãos e irmãs, um dia de nós ouvirmos essa pergunta do Pai: por que você está aí desocupado? Por que você está aí sem fazer nada na praça da sua vida? Pergunto para cada um de vocês: qual é a sua atuação na igreja? O que você faz na vinha do Senhor? Você reduz a sua fé a simplesmente vir à missa? O que você faz? Será que você não tem nenhum dom que você possa colocar a serviço de Deus? Será que você
não há nada que você possa fazer, um pouco do seu tempo, que você possa dedicar? Ontem o Padre Márcio nos falou muito do serviço, da oração também. Que Deus fale ao nosso coração e desperte a cada um de nós para encontrar no espaço, na sua vinha, sem invejas, sem ciúmes, sem querer tirar o lugar de ninguém, mas como a gente fala aqui, coração de mãe, sempre cabe mais um, que seja assim também na igreja, na vinha do Senhor, que nós saibamos abrir os braços, abrir o coração, para acolher a todos que vão chegando, com a certeza de que Deus vai dar a cada um, não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que vai muito além, aquilo que brota do seu coração generoso e cheio de amor por nós. Amém.